Oi, pessoal! Olha só essa frase do Henry Ford. Os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Bem forte, né? Faz a gente pensar sobre manter o foco. E falando em foco, hoje a gente vai mergulhar assim nos conteúdos da newsletter Triagem, é da Academia Médica, foi publicada em 8 de junho de 2025. Para quem talvez ainda não conheça a Academia Médica, bom, é a primeira e maior comunidade para profissionais das ciências médicas no Brasil. São mais de 260 mil assinantes. Desde 2012, a ideia é essa, falar o que a faculdade não contou, sabe? Conectar o pessoal a conhecimento, a oportunidades para melhorar a vida, pessoal, cientificamente e profissionalmente. E a produção e direção da newsletter são do Fernando Carbonieri e da Rose Svarsa. E essa nossa análise de hoje tem o patrocínio da Talent Match Academia Médica. Eles são focados em conectar profissionais de saúde com as melhores vagas no momento certo da carreira. Bom, o que temos para hoje? Vamos falar da ligação entre remédios psiquiátricos e o risco de ELA, esclerose lateral amiotrófica. Uhum. Também sobre dietas muito restritivas e sintomas de depressão. Ah, interessante. E como a inteligência artificial está ajudando a gente a entender a antecipação de recompensa lá no cérebro. E ainda, um papo sobre carreira médica e oportunidades da Talent Match. Bastante coisa boa. Pois é. Então, vamos começar a desembalar isso. Primeiro, neurologia. Saiu um estudo sueco no JAMA Network Open Sim, eu vi esse. que associou o uso de ansiolíticos, antidepressivos, a um risco maior de ELA, principalmente antes dos 65 anos. Como a gente interpreta isso? Olha, é um achado que chama a atenção, né? A ela a gente pensa logo em motor, mas tem cada vez mais evidência de outras coisas, inclusive sintomas psiquiátricos. O estudo usou uma metodologia que a gente chama de caso-controle aninhado. Pegaram dados de registros nacionais, usaram controles familiares. Isso ajuda a isolar fatores genéticos, ambientais, sabe? Entendi. Robusto. Exato. E não só associou ao risco maior, mas também a um prognóstico pior para quem já usava esses remédios. Isso levanta uma hipótese, né? Será que esses sintomas psiquiátricos não seriam, tipo, pródromos? Sinais que vêm antes da ela se manifestar de vez? Quer dizer, um sinal precoce da doença. Pode ser. Talvez por mecanismos em comum, tipo neuroinflamação. Claro, o estudo não prova que um causa o outro, causa e efeito. Mas acende um alerta, né? Com certeza. Para ficar atento, principalmente em pacientes mais jovens com um histórico psiquiátrico. Exatamente, reforça a necessidade de olhar o paciente como um todo. Muito interessante. Agora, mudando um pouco o foco. Endocrinologia nutrição. Um estudo no BMJ Nutrition, Prevention and Health. A gente sempre ouve falar de dieta saudável para o bem-estar. Mas esse estudo olhou para restrição calórica severa. E o que eles viram? Então, eles encontraram uma associação clara entre essa restrição bem forte de calorias e sintomas depressivos. Sério? Sim, e foi mais forte em homens e em pessoas com sobrepeso. O curioso é que não encontraram essa mesma ligação para dietas que restringem só um nutriente, tipo low carb ou baixa em gordura, sabe? Nem para padrões tipo dieta mediterrânea. Então, não é o tipo de comida, mas a falta de caloria mesmo. Parece que a intensidade da restrição pega mais, talvez mexa com neurotransmissores, ou seja, o próprio estresse da privação. Mostra que dieta tem que ser equilibrada, individualizada, né? Não só contar caloria. E com acompanhamento. Faz todo sentido. E conectando com o cérebro, a newsletter trouxe uma pesquisa super legal sobre a área tegmental ventral, a VTA, usando inteligência artificial. Ah, essa parte é fascinante. Parece que a VTA não só libera dopamina tipo, oba, recompensa, mas ela prevê quando a recompensa vai chegar. Como a IA ajudou a descobrir isso? Pois é a IA ajudando a desvendar o cérebro. Pesquisadores de Genebra, Harvard, McGill criaram um algoritmo de IA que simulou essa previsão do tempo da recompensa. E o mais legal, o modelo se comportou igualzinho aos neurônios de verdade que eles observaram. Descobriram que tem neurônios diferentes na VTA, calibrados para tempos diferentes, uns para segundos, outros para minutos. Que incrível! É demais. Entender isso ajuda muito a pensar em motivação e talvez até em como tratar dependência, depressão, onde esse sistema pode estar meio desregulado. Assim como a IA ajuda a entender esses caminhos do cérebro,
A newsletter também trouxe uma reflexão sobre os caminhos da carreira médica. Aquela inquietação que bate em muitos médicos mais experientes, sabe? Uhum, sei bem. É muito comum. A formação é tão linear, né? Faculdade, residência, clínica, que depois fica difícil pensar em sair desse trilho. Exato. E às vezes a pessoa nem sabe que tem outras opções. Pois é. E hoje tem tantas, né? Inovação, gestão, educação, tecnologia. Mas o ponto que a newsletter toca é mais na barreira interna, assim, de se permitir explorar. A dificuldade de mudar o rumo. Isso. Exige autoconhecimento para entender o que você valoriza, coragem para testar coisas novas, um plano talvez gradual e rede de apoio, claro. Adaptar-se, aprender sempre. E falando em oportunidades concretas, a Talents Med Academia Médica, que patrocina a gente, destacou lá na newsletter vagas para especialistas em São Paulo e até uma de neuropediatria por telemedicina. Mostra bem essa diversidade. Sim, bons exemplos. Então, recapitulando, Tunco, a gente falou de conexões, né? Saúde mental e ela, dieta e humor, IA e cérebro, carreira e autoconhecimento. Tudo interligado. Exato. E tudo isso volta um pouco para aquela ideia do Ford, né? Manter o olho no objetivo para superar os desafios. E a Academia Médica quer ser esse lugar para troca, para desenvolvimento. Quem quiser ler mais, está tudo lá em academiamedica.com.br ou no @Academia Médica nas redes sociais. E se gostaram dessa nossa conversa, compartilhem. A gente está no Spotify, YouTube Music, onde preferirem ouvir. Todos os links para os estudos, para as vagas, estão na descrição do episódio. Acesso gratuito. Para fechar, fica uma reflexão, talvez, pensando em tudo isso que a gente conversou, mente, corpo, carreira. Qual pequeno passo, talvez, de exploração, de ajuste, daria para começar hoje, para alinhar melhor o trabalho com o bem-estar e o propósito de cada um?